Queridíssimo diácono Walter, queridos irmãos e queridas irmãs, ofereçamos essa missa hoje, como ato de reparação pelo sacrilégio que foi cometido durante essa semana lá na cidade de Paris, na França, em relação à Eucaristia, à Santa Missa. O sacrilégio contra a figura de Jesus Cristo, profanando a última ceia, momento tão sagrado para cada um de nós. Devemos todos ter esse sentimento de indignação contra um ato político como aquele, de militância desrespeitosa contra nós cristãos e contra a Santa Missa, que é o nosso maior tesouro. Ofereçamos como ato de reparação essa missa, e eu sugiro que cada cristão aqui nessa igreja hoje organize durante essa semana, as semanas seguintes, momentos de visita à Capela do Santíssimo, à igreja, para reparar Nosso Senhor, reparar o seu coração que por nós deu a vida e tanto nos amou. Todos nós devemos nos sentir indignados assim. Meus irmãos, nesse 17º domingo do tempo comum, e providencialmente, a liturgia nos traz o Evangelho de São João. Vamos ler agora durante 4 domingos, esse capítulo 6 de São João, que justamente nos fala sobre a Santíssima Eucaristia. São João, nesse capítulo, prepara o coração dos discípulos. Jesus vai preparando o coração deles para esse grande momento da última ceia. João é o único dos 4 evangelistas que não narra a instituição da Eucaristia, ele narra somente o lava-pés. Mas no capítulo 6, ele vai mostrando o realismo da presença de Jesus nesse Santíssimo Sacramento. Começa mostrando o poder de Jesus sobre a natureza, sobre as coisas criadas, sobre a matéria. Nesse capítulo 6, Jesus multiplica os pães, Jesus anda sobre as águas, e depois vai fazer o discurso lá na sinagoga de Cafarnaum. Para aqueles que tinham dificuldade em entender a sua mensagem, achando que era uma coisa muito genérica, ele insiste no realismo da presença real dele, naquele alimento que ele nos daria na última ceia. O meu corpo é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Naquele discurso na sinagoga de Cafarnaum, Jesus nos deixava esse tesouro. Não um símbolo, não um pãozinho bento. Ele nos deixava o seu corpo, o seu sangue, sua alma e sua divindade, pelo mistério da transubstanciação. A aparência é de pão, o gosto é de pão, as formas são de pão, mas a substância presente ali, pela palavra de Jesus, agora é o seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. É diante desse tesouro que a igreja a cada dia se ajoelha para adorar. É diante desse mistério maravilhoso que nos calamos diante da bondade de Deus, que não só deixou para nós uma mensagem, mas quis ser uma presença a nutrir a nossa existência nesse mundo. Hoje, nesse tema da Eucaristia, nós ouvimos também a profecia do livro dos Reis, onde o profeta Eliseu vai justamente trazer essa figura, a figura de um alimento que Deus daria para o povo de Israel, e que era a figura da Santíssima Eucaristia. Dá ao povo que coma. O Senhor falou para Eliseu, o homem de Deus, dá ao povo para que coma. Mas o servo respondeu: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. Ali, a providência de Deus alimentando o povo naquele deserto. Depois o salmista, o salmo que ouvimos na missa de hoje é o Salmo 144. O salmista vai cantando a Deus essa presença do Senhor na nossa trajetória nesse mundo. Não nos abandona nem um instante. Ele disse num dos versículos: Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele
que o invoca lealmente. Essa proximidade, repito, não é só uma proximidade espiritual agora, mas com a Santíssima Eucaristia é também uma proximidade material. Deus está presente nas espécies eucarísticas. Assim, meus irmãos, esse mistério do Cristo se faz presente no meio de nós e vai alimentando a igreja. Santo Agostinho muito bem resumiu isso quando ele disse que a Eucaristia é o pão nosso de cada dia, para a nossa fraqueza de cada dia. A Eucaristia é nosso pão de cada dia. No trecho de São João, que estávamos já falando, hoje lemos os 15 primeiros versículos, é um capítulo longo, com mais de 60 versículos. Nesses 15 primeiros capítulos, começa ali com a multiplicação dos pães. E é muito interessante a pergunta que Jesus faz para aqueles discípulos. Ele olha aquela multidão cansada, abatida, como ovelha sem pastor, e ele pergunta lá para Filipe, um dos 12, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus é Deus. Ele bem sabia o que ele ia fazer, o milagre que ele ia realizar. Mas Deus é assim, pedagogicamente, Ele quer contar com a nossa colaboração. Ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele quer contar comigo e contar com você. Onde vamos comprar pão para alimentar a sociedade? Como vamos matar a fome e sede de felicidade que a sociedade tem, que as pessoas, o mundo... Onde vamos comprar pão? Filipe pensa, olhando só para a realidade material, pensa que a solução virá deles mesmos. Filipe diz, olha, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas André diz, mas o que é isso para tanta gente? É muito importante que nós entendamos que a nossa missão nesse mundo, ela não se cumprirá meramente com as nossas forças humanas. Deus quer contar com a nossa colaboração, é verdade, mas a solução vem dele. É preciso que o nosso pouco seja colocado nas mãos de Deus. É preciso que a nossa pequenez, com coragem, com ousadia, com verdade, seja colocada diante da grandeza de Deus. Aqui eles pegam aqueles 5 pães e 2 peixes e distribuem para aquelas pessoas. Jesus deu uma ordem, fazei as pessoas sentarem naquela relva. Todos se sentaram, e depois daquele gesto eucarístico, ele tomou o pão, deu graças. Isso é Eucaristia. A palavra eucaristain, em grego é isso, eucaristém, é dar graças. Jesus dá graças ao Pai, eleva a gratidão ao Pai, faz ali a sua oração de ação de graças e vai distribuindo para as pessoas. Aqui no altar, em cada missa, Jesus também dá graças ao Pai. É Ele a nossa oração. É no cálice e na patena, o seu corpo e o seu sangue, agora elevados novamente ao Pai, pela nossa salvação. Por isso, irmãos, o valor da missa é infinito. Uma só missa na vida inteira bastaria pela nossa salvação. A missa não é teatro, não é representação. A missa não é meramente um ato social, uma reunião de pessoas. A missa é a oração de Cristo, que dá graças ao Pai, entregando novamente a sua vida por amor a nós. Hoje, os meninos da música, aconteceu alguma coisa, eu ainda não sei, não veio ninguém ali para tocar a missa, mas foi até bom. Eu agradeci a Deus para que a gente faça mais silêncio ainda. Diante do mistério, o homem se cala. Diante da grandeza de Deus, colocamos a nossa pequenez. Aqui, hoje, esse menino com 5 pães e 2 peixes, ele coloca diante do Senhor. O que é isso para tanta gente? André pergunta. Jesus não está preocupado com a quantidade, Ele está preocupado com a qualidade da nossa entrega, com a disposição da nossa alma.
fazer as pessoas sentar. Havia aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os, né? E fez o mesmo com os peixes. Todos ficaram satisfeitos e recolheram os pedaços e encheram 12 cestos. São João escreve o número 12, mais uma vez. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, as 12 colunas do templo de Deus, do Apocalipse. 12 é o número da universalidade. A Bíblia nos mostra nessa beleza de um símbolo, o número 12, essa universalidade. Deus quer alcançar a todos. Tem pão para todo mundo, tem comida para todo mundo. Ninguém precisa passar fome, ninguém precisa passar necessidade. Se tem alguém ainda com fome, é porque tem alguém desperdiçando, jogando fora. A distribuição não está correta. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. O nosso egoísmo ainda tem imperado no meio da sociedade. E essa palavra tem que nos fazer refletir. Quais são os 5 pães e 2 peixes que Deus colocou nas minhas mãos? Qual é a minha contribuição para que o milagre aconteça? O milagre quem vai fazer é Ele, mas Ele quer contar comigo e quer contar com você. Hoje, meu irmão, minha irmã, pense nisso. Não saia da igreja sem colocar o teu pouco nas mãos de Deus. Eu não sei quais são seus talentos, seus dons, seus bens, o que Deus já te deu na estrada dessa vida, mas Deus sabe e Ele quer contar contigo. Pensa nisso hoje e agradeça a Deus comigo nessa Santa Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.